Meus queridos irmãos e irmãs, quando preparava a missa de hoje, eu fiquei um pouco sem saber o que decidir, se celebrava o Imaculado Coração de Maria ou se celebrava Santa Isabel, Rainha de Portugal. E resolvi então celebrar o Imaculado Coração de Maria e fazer uma homilia sobre Santa Isabel que nos leve até o sentido da devoção ao Imaculado Coração de Maria. Quem foi Santa Isabel, Rainha de Portugal? Ela foi uma rainha nascida no território do que hoje é a Espanha. Ela nasceu em Aragão. Ela era uma princesa de Aragão. E desde o início da sua vida, ela manifestou a sua vocação divina, ou seja, reconciliar os corações. O avô dela estava brigado com o pai. Com o nascimento dela, recebendo o nome de Isabel, o avô ficou tão enternecido que viu naquela menina um presente de Santa Isabel. Santa Isabel era uma rainha lá da Hungria, que era tia-avó de Isabel de Portugal. E o avô então, Jaime, ou Tiago, que é o mesmo nome, de Aragão, se reconciliou com o filho e educou a menina na fé. Depois ela, com 12 anos de idade, se casou com o 6º rei de Portugal, Dom Dinis. Novamente, depois tiveram filhos e o pai, Dom Dinis, brigou com o filho. E ela foi conciliadora dessa briga. A cena mais famosa da vida de Santa Isabel é uma cena também parecida com o que aconteceu na vida de sua tia-avó, Santa Isabel da Hungria. Ela costumava sair de noite para levar pães, esmolas para os pobres, e essa característica de amor pelos pobres não é uma coisa assim que a gente possa dizer que é lendária na vida de Santa Isabel, muito pelo contrário. Ou seja, depois ela mandou erigir um convento de clarissas franciscanas, exatamente por causa dessa sua devoção por São Francisco e o amor pelos pobres, e terminou seus dias vivendo boa parte dos seus dias nesse convento de clarissas, vivendo a pobreza como viúva. Então não é uma coisa lendária, ela de fato tinha esse amor pelos pobres. E a cena que eu estava dizendo, que é a mais famosa, é que ela levando pães no meio da noite, o marido finalmente descobre e fica perguntando o que é aquilo. Ela, para esconder a sua caridade, não queria dizer. Quando o marido força que ela abra o manto, saem rosas, do seu manto. Os pães que ela estava levando para os pobres se transformaram em rosas, o que também para nós é um sinal do céu de que quando nós exercemos a caridade, quando nós fazemos a caridade, nós estamos transformando aqueles bens materiais em rosas da graça do céu para nos acompanhar no céu, na nossa glória. Hoje a imagem de Santa Isabel, da Rainha Santa, que tem tantos devotos em Portugal, especialmente em Coimbra, onde ela está sepultada, a Rainha Santa carrega no seu regaço aquele manto com rosas abertas, que ela nos dê e nos mande rosas no céu. O que é que isto tem a ver com a Virgem Maria? Aparentemente nada. Mas a primeiríssima coisa, nós precisamos entender
quanto conflito, quanta miséria, quanta briga, como a briga, não é, do avô e do pai de Santa Isabel, como a briga do marido e do filho de Santa Isabel. Quanta briga surge neste mundo por apego aos bens materiais. Quando nós partilhamos as coisas espirituais, não tem briga. Eu estou aqui partilhando com você uns pensamentos, frutos da minha oração, preparei essa homilia, etc. Eu não estou ficando mais pobre. Eu estou ficando mais rico agora, porque eu estou dando isso para você, eu estou me enriquecendo espiritualmente. Veja, não tem briga. Se eu der a você R$100, eu fico R$100 mais pobre. Quando eu dou os bens materiais, não tem como, por mais que a gente partilhe os bens materiais, as esmolas que a Santa Rainha levava para os seus pobres, escondidas no seu manto, significavam necessariamente que ela materialmente estava perdendo alguma coisa. Ela se desapegou dos bens materiais. Mas, quando a gente se desapega dos bens materiais, a gente fica mais pobre materialmente, não tem como. Você vai fazendo a caridade, faça a contabilidade e você vê que aquele dinheiro lá não volta. Mas se você partilha os bens espirituais, aquilo lá não somente volta, aquilo se multiplica dentro de você. Se você ensina catequese para as crianças, ensina de verdade, ensina a rezar, se você faz o apostolado com um vizinho, com uma vizinha, se você realmente reza junto, reza pela pessoa, você não perde nada, você se torna mais rico espiritualmente. Ou seja, é uma realidade, isso daqui não é uma ficção, é uma realidade que os bens espirituais partilhados, dados, entregues, eles se multiplicam. É uma verdade que os bens espirituais retidos gananciosamente, ciosamente, ciumentamente, apodrecem. Os bens espirituais precisam ser entregues. Generosidade, entrega. Então vejam, apego aos bens materiais, briga. Né? Tem um bife no prato e nós somos 2 estômagos com fome. Vai dar um conflitozinho. Não vai conseguir saciar os 2 estômagos ao mesmo tempo. Bens espirituais não tem problema. Não vai fazer falta. Nós podemos partilhar sempre. E isto da vida da Santa Rainha é, para nós, uma realidade que nós precisamos enxergar, nós precisamos pedir a Deus Nosso Senhor, pelo Imaculado Coração de Maria, um coração assim, ou seja, um coração que se desapegue dos bens materiais, causa de briga, de conflito, de confusão, um coração pobre, desapegado como de Santa Clara, como de Santa Isabel, como da Virgem Maria, são os pobres de Deus, e um coração que seja disposto a dar e dar cada vez mais os bens espirituais. Mas como é que nós vamos nos desapegar das coisas dessa terra? Nós achamos que somos desapegados. Aí acontece uma coisa. Nós achamos que somos desapegados dos bens materiais, acontece um problema econômico, a gente já bate aquela insegurança.
Primeira coisa que você pensa é em cortar a caridade que você fazia, porque não, agora cada um com o seu, né? Cada um no seu quadrado, porque né, eu fazia bem aos pobres, mas agora diminuiu a entrada, vamos ter que repensar. Primeira coisa que a gente vai fazer é a torneira da caridade com os outros, que tem que diminuir. Veja como nós somos apegados. Qualquer coisa que acontece com a nossa própria saúde, com a saúde das pessoas que nós amamos, imediatamente bate aquele medão, né? Apego a essa vida. Nós somos muito apegados aos bens materiais e vejam, meus queridos, isso tudo é causa de grande confronto, de grande irritação, de grande miséria. As brigas dos reis lá de Espanha ou de Portugal eram brigas materiais, pelo poder, pelas riquezas. Santa Isabel soube reconduzir o coração dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, na briga pelos bens, por heranças, por poder. Como é possível reconciliar uma briga material? Só tem um jeito: você ensinar o outro a desapegar e perdoar. Não tem como, gente. Não tem como. Se você está brigando pelo mesmo palmo de terra, só tem um jeito de você parar com esta briga: desapego. Desapego, entrega. Ser pobre de Deus no sentido bom, rico espiritualmente, mas pobre, um pobrezinho de Deus, que pertence a Deus. E aí, nessa entrega, ser todo de Deus. Esse é o coração dos santos, o coração da Virgem Maria. Nós nos voltamos para o Imaculado Coração da Virgem Maria dizendo: Mãe, o vosso Filho aqui na terra disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O vosso Filho disse: bem-aventurados os pobres de reinos na terra, porque são ricos, porque têm o reino dos céus. Os bens espirituais que podem crescer sempre. Quem de nós levará no próprio caixão os bens materiais pelos quais nós nos desdobramos, nos inquietamos e perdemos a nossa paz? Quem de nós? Quem de nós levará consigo uma moeda que seja? Tudo passará. E, no entanto, nós nos inquietamos, nós brigamos. Como o Imaculado Coração de Maria é para nós um instrumento de graça para dizer: Mãe, é tudo teu. Meus bens materiais, minha saúde, as pessoas a quem eu amo, da minha família, às quais eu sou apegado. Totus tuus, Maria. Até mesmo coisas boas e espirituais às quais nós possamos estar apegados, como eu, por exemplo, posso estar apegado ao meu sacerdócio. Totus tuus. Entrega tudo, entrega generosamente, entrega abundantemente, porque tudo isso que você entrega é pão perecível que vai se transformar em rosas da graça que irão acompanhar você na glória do céu. A transformação que aconteceu no avental de Santa Isabel precisa acontecer em nosso coração.
quando entregamos generosamente, as pedras viram buquês de graça e de glória no céu. Quando entregamos generosamente, as brigas se reconciliam. Quanta loucura, quanta sandice, quanta falta de amor e de paciência poderia ter sido poupada à humanidade se nós fôssemos pobres como a Virgem de Nazaré, se nós fôssemos pobres como Jesus, que sendo Deus se fez pobre por amor a nós, se nós fôssemos pobres como a rainha Santa Isabel, que embora vivesse numa corte, seu coração estava com os seus pobres nas ruas, e morto o seu marido, dedicou sua viuvez a fazer hospitais de acolhida para os pobres, para cuidar e entregar. Morto o seu marido, se dedicou zelosamente a, aspas, destruir sua herança material para ajuntar tesouros no céu. Vamos olhar para esse santo exemplo e pedir à nossa Mãe Santíssima: minha mãe, eu sou tão apegado a tudo e a todos, até a mim mesmo, mas tudo em minhas mãos, Mãe Santíssima, apodrece. Tudo em vossas mãos floresce e viceja. Recebei, Senhora. Queremos ser todos Deus. Amém.